Agora, um destaque internacional importante: o ex-presidente dos Estados Unidos e virtual candidato à eleição em 2024, Donald Trump, compareceu nesta segunda-feira a um tribunal de Nova York. O magnata começou a responder por crimes de fraude fiscal, junto com 2 dos filhos dele. O nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, já está aqui nos estúdios, acompanhou a audiência, nos traz os detalhes, mais um capítulo dessa história de Trump e a justiça, né? Pois é, Tiago, boa noite. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Os Estados Unidos têm uma tradição de fazer novelas que não acabam mais. Acompanhar a vida política e agora dos negócios de Donald Trump daria uma dessas Days of Our Lives, que tem 15 mil capítulos. Todo dia tem um capítulo novo e uma reviravolta. Hoje tivemos que olhar para o Donald Trump, que está sempre com o seu braço em riste, para Nova York. Ele começou a responder aqui, por fraudes financeiras. Acusado, como o Tiago falou, com outros dos seus 2 filhos, por supervalorizar ativos imobiliários, pode perder o controle de parte do seu império econômico. Eu vou explicar. Segundo a promotoria de Nova York, entre 2014 e 2021, as organizações Trump, então antes de ser presidente, que é de 2014 até novembro de 2016, quando Donald Trump entrega os ativos para os filhos, por isso 2 deles estão sendo processados também, segundo a promotoria, o Trump deliberadamente, não foi nenhum acidente, de propósito, disse que era mais rico do que de fato era, em que os seus ativos, os documentos, havia uma valorização ilegal e real entre 812 milhões de dólares a 2,2 bilhões de dólares. Isso porque apareceram em documentos diferentes, né, nessa diferença de valores. Mas você deve estar perguntando, mas por que o Trump, que tem um império valorizado em 6 bilhões de dólares, né? Por que ele fez isso? Bom, para conseguir vantagens aí por debaixo do pano de bancos, de agências imobiliárias, de crédito. Quando ele apresenta um orçamento, quando ele apresenta um balanço que as suas propriedades valem mais do que realmente estão na realidade, ele conseguiu vantagens financeiras. E por essas vantagens, juros mais baixos em empréstimos de banco, financiamentos com melhores condições, ele levantou grandes arranha-céus na ilha de Manhattan, entre eles a Trump Tower. Então, hoje, o que a promotoria de Nova York está pedindo? Uma multa de 250 milhões de dólares e perda de parte dessas propriedades que supostamente foram construídas a partir de um financiamento com documentos fraudulentos. É claro que esse é um processo civil. Isso não é de Donald Trump enquanto presidente dos Estados Unidos e não tem nada a ver com outros 4 casos que ele responde na Justiça Federal de crimes exercidos contra a democracia enquanto ele era presidente. Isso aqui está na vara civil, mas de qualquer maneira arranha a candidatura, arranha a imagem de Donald Trump. Eu separei um trechinho que depois dele sair do tribunal, ele deu uma breve declaração à imprensa. Só lembrando o seguinte, ele esteve no tribunal hoje, disse que vai estar no tribunal amanhã, terça-feira, mas que a partir de quarta esse caso vai ser tocado pelos seus advogados. E ele disse, claro, que é uma manobra dos seus inimigos políticos para tirá-lo da corrida eleitoral. Ele disse, eu queria estar em Hampshire, eu queria estar em Idaho fazendo campanha, mas estou aqui respondendo a um processo, como ele chama, de caça às bruxas. Eu não vou tirar a presunção de inocência do Donald Trump, deixa ele mesmo se defender aí num trechinho de uma declaração que ele fez para a imprensa. Eu quero ver eu mesmo essa caça às bruxas. Tenho passado por uma caça às bruxas há anos, e isso agora está realmente ficando sujo. Entre Jack Smith e entre todas essas pessoas do Departamento de Justiça que os ajudam, esta é uma pura caça às bruxas para fins de interferência nas eleições dos Estados Unidos da América. É totalmente ilegal. Esse juiz deveria ser cassado. Ele não deveria ser autorizado a ser juiz. Pois é, aí é uma queda de braço. Ele fala do juiz, fala da promotora que está encabeçando esse caso. Por enquanto, estamos nessa fase de apresentação das acusações e o direito de defesa aí de um dos acusados. Curioso que o Trump hoje esteve na presença de testemunha. Ele ainda não sentou no banco dos réus como réu neste caso.
Mas o caldo vai engrossar para ele a partir do ano que vem, quando ele começa, então, a responder esses outros 4 processos de, provavelmente, ou então a acusação fala que ele acabou agredindo a democracia e o Estado de Direito nos Estados Unidos. E claro que nós vamos acompanhar como se fosse uma novela, viu, Thiago? É isso, Favalli. Vários capítulos que vão se arrastar para os próximos meses e até para o próximo ano. Até mais tarde. Até daqui a pouco eu volto. Até já.